E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula, né? Trabalhando agora as peças, né, memoriais, tá? E memoriais no júri. Memoriais no procedimento ordinário e memoriais lá no tribunal do júri, tá certo? Então, vou aqui compartilhar a minha tela com vocês, para a gente começar a nossa aula. Bem, pessoal, como vem falando, né? Hoje vamos falar sobre memoriais. Só os memoriais que também, né, são as chamadas alegações, alegações finais por memoriais. Então, memoriais, também chamadas alegações finais por memoriais. Então, o que é que vem a ser, né, aí os memoriais, pessoal? Nada mais é, né, que o último ato, né, antes do juiz prolatar a sentença, tá? Então, eu tenho aqui que os memoriais trata-se do último ato, tá? O último ato antes da sentença. Então, o último ato antes da sentença, da prolação da sentença, são os memoriais. Então, tem ali toda, né, toda a instrução criminal, tá? No âmbito do processo judicial. E, por fim, antes da sentença, então, tem a fala do Ministério Público e tudo mais, né? E, por fim, antes da sentença, né, imediatamente antes da sentença, eu tenho a apresentação dos memoriais, tá? Então, aqui, pessoal, no âmbito dos memoriais, eu tenho justamente uma consolidação, tá? Uma consolidação, né, das alegações finais. Das alegações finais. Então, essa consolidação das alegações finais, justamente, é o resumo, né, de toda a matéria de defesa, tá? Que serão colocadas aqui. Por exemplo, foi trabalhado ali durante a instrução criminal a inexistência do fato, legítima defesa, a inexistência do fato, né? Como eu já falei. Ou posso pedir também, como subsidiário, em caso de condenação, afastamento de agravantes, o afastamento de causas de aumento, o afastamento de qualificadoras. Então, tudo isso pode ser objeto, né, aqui, tá, dos memoriais. Então, quando a gente fala aqui da consolidação, né, das alegações, né, essa consolidação, tá, é justamente o que? A dedução, que é a dedução de todas as teses, né? Então, dedução de todas as teses jurídicas, né? Aplicáveis ao caso. Então, dedução de todas as teses jurídicas aplicáveis ao caso, né? Então, todas aquelas teses que podem ser invocadas, né? A tipicidade do fato, legítima defesa, enfim, todas as teses, prescrição, decadência, alguma outra causa extintiva da culpabilidade, se for o caso. É esse momento aqui dos memoriais, né, que poderá aí trabalhar, certo? Essas teses, tá? Então, é como se fosse um resumo ali de tudo que foi tratado no processo que interessa, no caso aqui, né, a defesa, tá? Então, aqui nos memoriais trata-se, né, sobre, por exemplo, fatos, né? Então, vou trabalhar alguns fatos aqui, né? Que fazem parte do contexto, penas possíveis, tá? Posso também trabalhar, por exemplo, de regime aberto, semiaberto, em vez de fechado,
né? Eu posso tratar sobre nulidades, né? E outros assuntos também. E outros assuntos, né? Que sejam aí pertinentes, tá? Então, tudo isso aí, pessoal, é objeto aqui, tá? Dos memoriais. Então, em relação, né, a essa parte introdutória, né, importante, tá? E aí vamos falar agora sobre o cabimento, né? Então, vou só abrir aqui um espaçozinho aqui, a gente falar sobre o cabimento. É muito importante, né, falar essa parte de cabimento aqui. Então, pessoal, primeiramente nós temos, né, o procedimento ordinário. Procedimento ordinário. No âmbito do procedimento ordinário, nós temos, né, duas situações, tá? Então, a primeira, está aqui, o A.1, né, a primeira situação, requerimento de diligência complementar. Então, requerimento, tá, de diligência complementar. Isso está onde, pessoal? No artigo, se for o caso, né? Artigo 404, tá? Parágrafo único do CPP, tá? Então, eu tenho essas duas situações em que é possível, né, os memoriais. No âmbito do procedimento ordinário, eu tenho requerimento de diligência complementar. Então, é o caso, né, de memoriais, tá? Conforme o artigo 404, parágrafo único do CPP, que vamos ler daqui a pouco. Já aqui no A.2, na segunda situação, nós temos o quê? O juiz entende que o caso é complexo, tá? O caso é complexo. Então, pelo caso ser complexo, né? Ou tendo visto que o número de acusados, né? O número elevado de acusados. Então, são situações também em que, né, há o cabimento dos memoriais. E qual é o fundamento aqui, nesse caso, pessoal? O fundamento aqui é o artigo 403, parágrafo 3º do Código de Processo Penal, tá certo? Então, nós temos essas duas situações no procedimento ordinário: requerimento de diligências complementares, né, que é cabível memoriais, e todo caso ele é complexo ou tendo visto que o número de acusados. Então, vamos lá dar uma olhada aqui, tá, no Código de Processo Penal. Eu quero abrir para vocês o CPP. Cadê aqui? Acho que está. Deixa eu ver aqui, ó. Pronto. Vamos abrir aqui o Código de Processo Penal, tá? Deixa eu só abrir ele aqui para mim. Pronto. Bem, pessoal, vamos lá no artigo 404, né? Então, olha só o que fala aqui o artigo 404, parágrafo único, né? Então, fala que ordenado, diligência considerada imprescindível, né? De ofício ou requerimento da parte, a audiência será concluída sem as alegações finais, tá? Aí, bora lá, parágrafo único. Realizada em seguida a diligência determinada, pode ser uma perícia, né? Outra coisa, um compartilhamento de informações, de provas, enfim. Então, realizada em seguida a diligência determinada, as partes apresentarão no prazo sucessivo de 5 dias suas alegações finais por memorial. E no prazo de 10 dias, o juiz proferirá a sentença. Então, no que tange a tempestividade dos memoriais, o prazo é de 5 dias e tem que estar previsto lá na peça, especificado, conforme eu vou mostrar para vocês depois, né? O modelo de peça, tá certo? A estrutura dos memoriais também vai ser disponibilizada aí para vocês. Tá, pessoal? Então, essa é a primeira hipótese. Há o requerimento de diligências complementares. Então, nesse caso, não há, né, eu tenho a audiência será concluída sem os memoriais, tá? A audiência de instrução, após realizada e determinada
depois de realizada, né, a diligência determinada, aí sim as partes apresentarão no prazo sucessivo de 5 dias suas alegações finais por memorial. Lembrando que a defesa sempre fala por último, tá certo? E o juiz terá o prazo de 10 dias para proferir a sentença, seja ela condenatória, seja ela uma sentença absolutória. Temos também, pessoal, as outras duas situações, né? Quando o juiz entende que o caso é complexo, né? Ou quando o caso é complexo, ou também, né, quando o juiz entende, tá? A situação, né, pelo número de acusados, né, número elevado de acusados. Está onde, pessoal? Está aqui, ó, no artigo 403, parágrafo 3º, ó. Aí fala, não havendo requerimento de diligências ou sendo indeferido, né, esse requerimento, serão oferecidas alegações finais orais por 20 minutos, né? Geralmente, como eu falei, a regra é essa que seja oral, né? Respectivamente, pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10 minutos, né? Totalizando meia hora para cada um, proferindo o juiz a seguir a sentença, tá? Aí temos aqui o parágrafo 3º, olha só. O juiz poderá, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, conceder às partes o prazo de 5 dias sucessivamente para a apresentação de memoriais, tá? Nesse caso, o juiz terá o prazo de 10 dias para proferir a sentença. Tá, pessoal? Então, gravem bem essas hipóteses aí de cabimento no âmbito do procedimento ordinário, tá? Primeira situação, requerimento de diligências complementares. Segunda situação, o juiz entende que o caso é complexo ou eu tenho uma questão que envolve aí um número de, né, um número excessivo de acusados, tá? Conforme nós vimos, né? Então, vamos lá para o nosso quadro, novamente. Tá? Voltando aí para o nosso quadro, deixa eu só abrir aqui para mim também, que não estou vendo. Agora estou. Então, esse aqui é no procedimento ordinário. Eu vou abrir aqui uma setinha aqui, pessoal, também, tá? Falando ainda do cabimento, beleza? Então, além de ser possível memoriais no procedimento ordinário, né, que eu falei no começo, também é possível no procedimento sumário, tá? Então, vou colocar aqui, ó, o B, procedimento sumário, tá? Então, como é que funciona aqui no procedimento sumário? Qual o fundamento, pessoal? Tá lá no artigo 394, parágrafo 5º do Código de Processo Penal, tá? Então, no caso do procedimento sumário, fundamentação, né, legal, artigo 394, parágrafo 5º do Código de Processo Penal. Então, vamos lá, né, para o CPP, tá? Deixa eu colocar aqui. Vamos novamente para o Código de Processo Penal, tá aí para vocês na tela, né? E vamos lá no artigo 394, tá? Então, fala aqui, né? O procedimento será comum ou especial, enfim. Aí o parágrafo 4º fala assim, ó, as disposições, né, dos artigos 395 e 398 aplicam-se a todos os procedimentos penais de primeiro grau, ainda que não regulados neste Código. Então, quer dizer o quê? A gente falou aqui, né, a fundamentação do 394 para o cabimento dos memoriais no âmbito, né, do procedimento sumário, também, né, tá aqui, é possível, tá, no procedimento sumário ou especial também, né, fala aqui, ó, o procedimento será comum, ordinário, sumário ou sumarista, aqui, ó, o sumário, né, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima combinada seja inferior a 4 anos de pena privativa de liberdade, tá? Então, tá aqui as 3 situações em que é cabível: procedimento ordinário, sumário e sumaríssimo. Só para relembrar, né, o ordinário, quando o objeto for crime cuja sanção máxima combinada for igual ou superior a 4 anos de pena privativa de liberdade, por exemplo, de homicídio, né, investigação de homicídio aí. Sumário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima combinada seja o que inferior a 4 anos, né?
Então, a depender do crime, né, um crime de 1 a 3 anos, né, por exemplo, aí, né, não me recordo algum agora, mas enfim. Sumaríssimo, infrações de menor potencial ofensivo, crime de ameaça, por exemplo, tá? Então, nessas 3 situações aí. Tá? Então, os memoriais são cabíveis tanto no procedimento ordinário como no sumário. Sumaríssimo se fala em memoriais, tá certo? Então, ordinário e sumário. Fundamentação no caso do procedimento sumário, artigo 394, parágrafo 4º. E aí você tem que cumular com alguma daquelas situações lá do 403 e do 404. Se houve no procedimento sumário um requerimento de diligências complementares, cumula com o 404, parágrafo único, né? Como nós vimos. Se o que envolve a questão é a complexidade do caso, conforme o juiz analisa, né? Ou o número excessivo de acusados, e aí cumula com o 403, parágrafo 3º do CPP, tá? Conforme nós vimos, beleza? Tá? E aí, pessoal, vamos lá para o nosso quadro. Novamente. Só botar aqui, viu? Pronto. Então, olha só para que vocês, né, entendam, né, que é importante que você saiba que no caso aqui, no cabimento dos memoriais, tá, já houve, né, o encerramento da instrução criminal, tá? Então, já ocorreu, eu vou colocar aqui, ó, já ocorreu o encerramento da instrução criminal. A instrução criminal. Então, esse encerramento já aconteceu, tá? Aí é interessante fazer aqui só uma linha de, né, para que vocês consigam compreender bem, tá? Se você ficar reto isso aqui, né? Porque eu tô com a minha bem pequena aqui a mesa digitalizadora, né? Mas fica bom. Então tá aqui, né, essa linha. Bem, vamos fazer aqui um pontinho. Coloquei 1, 2, aqui, ó. Fazer outro aqui também, 3. Outro aqui também, 4. Pronto, outro aqui, beleza. Então, pessoal, nós temos, né, alguns momentos importantes na persecução penal, tá? Então, temos aqui, ó, a apresentação da inicial acusatória, né, da inicial acusatória, no caso, o oferecimento da denúncia, da queixa-crime, entendeu, né? Enfim. Nesse segundo momento, nós temos o recebimento, né, da peça acusatória. Nós temos o recebimento da peça acusatória, né? Posteriormente, nós vamos trabalhar isso depois, tá? Nessa peça. Temos, no caso aqui, a resposta à acusação. Temos a resposta à acusação. Vamos falar sobre ela depois, que eu vou deixar para falar depois sobre ela, tá? Resposta à acusação. E aí, né? Após a resposta à acusação, temos, né, a audiência de instrução e julgamento. Audiência de instrução e julgamento. Posteriormente, encerrada a audiência de instrução e julgamento, nós temos, né, a apresentação dos memoriais, se for o caso, né, memoriais da acusação. E, posteriormente, temos, né, aí a apresentação dos memoriais da defesa, tá? Então, essa é a ordem lógica aí da instrução criminal em relação aos memoriais. Apresentação da inicial acusatória, depois resposta à acusação, recebimento da denúncia da queixa, depois resposta à acusação, audiência de instrução e julgamento, encerrada a audiência, memoriais de acusação, né, apresentação, posteriormente, por fim, a apresentação dos memoriais da defesa, tá? Então, no caso nosso aqui, né, a OAB ela cobra muito, né,
esse aqui, no caso, os memoriais da defesa, né? Tá? Então, está lá na questão, né, no caso, que o Ministério Público já apresentou as suas alegações finais, pronto, se falar isso, o que você tem que fazer como advogado? No caso, está na condição de defensor, apresentar os memoriais da defesa. Ponto final, tá? Pessoal, outra questão importantíssima aqui, em relação ao prazo, né? Vou até colocar em vermelho aqui, ó. Prazo dos memoriais, 5 dias, conforme nós já vimos, tá? 5 dias que é um prazo sucessivo, tanto para a acusação, como também para a defesa, tá? Para a defesa, beleza? Né? Tanto para a acusação como para a defesa. Tranquilo? Vamos deixar na tela só para vocês olharem aí, como comentar mais algumas coisas. Em relação ao endereçamento, né, pessoal, da peça, pode ser para o juiz estadual, né, que aí você vai endereçar para onde? Para a vara criminal da comarca D, né? Vara criminal da comarca D, beleza? Então, sentido do seu doutor, juiz de direito da vara criminal da comarca D, né? Como também, pessoal, pode ser para a Justiça Federal, né? Um processo que tramita no âmbito da Justiça Federal. E aí você vai, né, sentido do seu doutor, juiz federal, tal, 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 ou da vara criminal federal, né? No caso, você fala da vara criminal federal da seção judiciária de, né? Araguaína, Palmas, enfim, tá? E também, né? Como nós vimos, é possível aí, né? Ah, se for por acaso no âmbito do juizado especial criminal, vara criminal do GCRIM, né? Da comarca D, se for o caso também. Aí lá na peça, né? Temos o preâmbulo, que você vai colocar o que? Identificação do réu, a identificação formal da peça, vamos ver isso, tá? Teses que podem ser alegadas, tá, pessoal? Então, eu vou colocar aqui essa parte. Teses, né, que podem ser alegadas lá no âmbito dos memoriais. Vou colocar aqui. Vamos essa parte aqui, ó, teses, né? Então, primeiro, né, dentre as teses que podem ser alegadas, nulidades, né? Nulidades. Posso alegar também extinção da punibilidade. Extinção da punibilidade. Tá? Também a absolvição, né? Com certeza. A absolvição. E eu tenho também as chamadas teses subsidiárias. Teses subsidiárias. Pessoal, se porventura, né, que se eu estou trabalhando nulidades, o que, que você vai pedir? Você vai pedir a anulação, né? Anulação do processo. E o fundamento, né? Artigo 564, tá? Ela tem as hipóteses, conforme o inciso, né, do CPP, como também eu posso encontrar fundamento, né, em súmulas jurisprudenciais, tá? No caso da extinção da punibilidade, você vai pedir o quê? Qual vai ser o pedido? A declaração, tá? Declaração de extinção de punibilidade. Declaração de extinção de punibilidade. E aí, as hipóteses, né, pessoal, extintivas da punibilidade estão aonde? Qual o fundamento? Está lá no artigo 107 do Código Penal, né? Aí vai depender qual o inciso, né, que você vai estar fundamentando aí o seu pedido, né, de declaração de punibilidade, de extinção de punibilidade. A absolvição, né, qual vai ser o pedido? Você vai pedir justamente o que é a absolvição, né? Se a tese for a absolvição, você vai pedir a absolvição. Qual vai ser o fundamento? Artigo 386 do Código de Processo Penal, tá? Artigo 386 do CPP, beleza? E temos as
teses subsidiárias. Em caso do juiz condenar, você pode pedir também, de maneira subsidiária, a desclassificação do crime. Deixa eu só... Ixi, apaguei foi tudo aqui. Peraí. Vou ajeitar aqui. Então, teses subsidiárias, tá? Você pode pedir como tese subsidiária. Só clicar aqui, porque não está querendo mudar a cor aqui. Isso. Você pode pedir a desclassificação do crime. Desclassificação do crime. Como também pode pedir o quê? Fazer algum pedido em relação ao que tange a dosimetria da pena. Né? A dosimetria da pena. Você pode atacar alguma questão que envolve uma agravante, atenuante, né? Ou a consideração da circunstância judicial positiva, um afastamento de alguma circunstância judicial negativa, né, ao réu, enfim. Então, essas são as teses, tá? Que podem ser alegadas, tá certo? Então, em relação, pessoal, aos memoriais do procedimento ordinário, procedimento sumário, era isso, tá bom? Tá? Vamos agora analisar os memoriais no tribunal do júri, tá? Que tem algumas questões aí específicas, tá? Então, memoriais no tribunal do júri. Então, memoriais no tribunal do júri. Da mesma forma, pessoal, que nós trabalhamos aí nos memoriais do procedimento ordinário, sumário, aqui também, tá? É o último ato, né, antes do juiz sumariante, né? O procedimento sumariante fala assim, o juiz que está analisando a primeira fase do júri, né, decidiu o quê? Pela pronúncia, impronúncia, a absolvição sumária ou pela desclassificação, tá? Então, o júri ele tem a primeira fase, que é o juízo da acusação, tá? Então, isso aqui é importante. Então, nós temos aqui a primeira fase, né, do júri, chamado de juízo da acusação. E é nessa fase que tem a apresentação dos memoriais, né? Como eu falei, como último ato antes do juiz, tá? Decidir, né? Decidir pela, né? Então, são 4 decisões que o juiz ele pode tomar aqui. Então, antes do juiz decidir primeiro, pela pronúncia, né, se o réu for pronunciado, ele vai para o conselho de sentença, né? Tá? Vai ser julgado pelo conselho de sentença. Também, né, da impronúncia. Então, antes da impronúncia, pode ser impronunciado, né? Entende que é um caso de lesão corporal, seguida de morte, sei lá, enfim. A absolvição sumária, ou não tem provas, melhor dizendo, não tem provas, né? A absolvição sumária, né? Como também, pessoal, pode também o juiz, né? Os memoriais podem ser apresentados antes do juiz decidir também pela desclassificação do crime. A desclassificação para um crime, né, que não seja doloso contra a vida, né? Aí, no caso, não seria mais de a competência do júri, beleza? Então, pessoal, aqui é aquela mesma lógica. Primeiro tem a apresentação da inicial acusatória, depois o recebimento da inicial, né, da denúncia, resposta à acusação, audiência de instrução e julgamento, memoriais de acusação e depois, por fim, memoriais da defesa, tá? Memoriais da defesa. E aí entra, né, a questão também que envolve aí o cabimento, né,
Só mudar a cor aqui. Então, cabimento. Cabimento, pessoal. Temos aí o artigo 394, né? Vou colocar aqui artigo 394, parágrafo 5º do CPP, tá? E entra, né, acumulado com aquelas situações que nós já vimos, né? Temos aqui o artigo 403, parágrafo 3º do CPP, que trata das situações que envolvem o caso complexo, o número excessivo de acusados, né, que nós vimos. E temos o artigo 404, né, parágrafo único, também do CPP, quando há o requerimento de diligências complementares, tá? Mesma situação lá, lembrando do 394, parágrafo 3º, né, parágrafo 5º, perdão, está aqui, né, acumulado. Vou até colocar lá para vocês o 394, só olhar aqui se ele... Aí fala que aplica-se subsidiariamente aos procedimentos especial, sumário e sumaríssimo, às disposições de procedimento ordinário. O procedimento do júri, né, é um procedimento específico, tá? Por isso que eu tenho aqui o 394, parágrafo 5º. Tá? Pessoal, em relação ao endereçamento, né, tem a questão aqui da vara do criminal do júri, né? Fala aqui, ó. Se for um caso da Justiça Estadual, excelentíssimo do seu doutor, juiz de direito da vara do Tribunal do Júri da comarca D. Se for federal, excelentíssimo do seu doutor, juiz de direito da vara do Tribunal do Júri da seção judiciária de Araguaína, Tocantins, enfim, né, Palmas, melhor dizendo, né, tá? Questão preâmbulo, mesmo situação dos memoriais, né, anterior, que a gente falou, né, lá tem que ter a qualificação do réu, o nome iuris da peça, né, enfim, tá? Em relação, pessoal, às teses, tá, que podem ser aí tratadas, né, no âmbito dos memoriais. Deixa eu só voltar aqui para mim aqui. Então, em relação, no caso dos memoriais, o júri, né? Aqui no júri, tá? Tem uma situação, 4 situações específicas, tá? Que é isso aqui, tá? Essas situações aqui, ó, pronúncia, impronúncia, absolvição sumária e desclassificação, né? São justamente, pessoal, as teses, tá? Que podem ser alegadas, beleza? No âmbito dos memoriais, no júri. São as teses, né? No caso aqui, da pronúncia, né? Qual a fundamentação, pessoal? Artigo 414, tá? No caso da impronúncia, melhor dizendo, 414. A pronúncia não é tese, né? No caso da defesa, né? Até vou apagar isso aqui. Deixa eu só para não confundir vocês aí, peraí, viu? Tá. Até as teses, né, seriam especificamente essas 3 aqui, ó. Impronúncia, absolvição sumária, desclassificação, tá? De certa forma, a pronúncia também porque a pronúncia, ela entra como uma tese de acusação, né? Você pode estar atuando como acusação, acusador, né? De repente. Então, aqui eu tenho uma tese de acusação, né? Já essas 3 aqui são teses de defesa. Tese de defesa, tá? A impronúncia, o fundamento legal está lá no artigo 414 do Código de Processo Penal. Certo? Preciso ler lá, artigo 414 CPP. A absolvição, a desclassificação, tá? Coloca logo ela aqui, tá no artigo 419 do CPP. A absolvição sumária, artigo, colocar aqui de lado, ó, artigo 415 do CPP. Tá? E se for, e no caso da pronúncia, professor? Artigo
413 do CPP. Então, essas aí são as situações, né, que trabalham as teses, né, que podem ser alegadas no âmbito dos memoriais do júri, né. Outro ponto, no caso da pronúncia, né, é uma decisão terminativa, ela faz o quê? Coisa julgada formal, tá? Coisa julgada formal. Já no caso da absolvição sumária, ela faz coisa julgada material, então forma coisa julgada material. E a pronúncia, como eu falei, tese de acusação, né, que buscará ali nos memoriais justamente o quê? A condenação, tá? Beleza? E aí, pessoal, é importante, só uma observação aqui, vou colocar até em vermelho para vocês. Vou colocar essa observação aqui em vermelho. Pessoal, não se utiliza no âmbito dos memoriais, no júri, tá? Não se utiliza o artigo 386 ou o artigo 397 do CPP, tá? Então, esses artigos aqui não são utilizados no âmbito dos memoriais do júri, são usados lá no procedimento ordinário, sumário, tá? No júri não, tá? 386 nem o 397, beleza? Então, vamos aqui no Código de Processo Penal, rapidinho. Pronto, vamos aqui no CPP, tá? Então, olha lá, vamos lá. Fundamentação, né, da impronúncia, artigo 414, né, do CPP. Ó, não se convencendo da materialidade do fato, da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação do juiz, fundamentadamente, em pronunciar o acusado. Então, se a situação envolver ausência de materialidade do fato ou inexistência de indícios suficientes de autoria, de participação, você vai ter que pedir o quê? Que o juiz, né, impronuncie com base no artigo 414, tá, pessoal? Então, isso aqui é importantíssimo. Em relação à desclassificação, está no artigo 419. Quando o juiz se convencer em discordância com a acusação da existência de crime diverso, né, e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja. Então, se você quiser alegar desclassificação, é com base no artigo 419, a sua tese, tá? Do CPP. Artigo 415 trata da absolvição sumária. Desculpa, pessoal. Garganta aqui. Então, o juiz fundamentadamente absolverá desde logo o acusado quando provada a inexistência do fato, provado não ser ele autor participante do fato, o fato não constitui infração penal, demonstrada a causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. Então, essas teses aí, se você for alegar, artigo 415, tá, do CPP, beleza? E no caso, se você for atuar no âmbito da acusação, artigo 413, né? Juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, né? Tá? Então, como eu falei, o 386, que fala da absolvição, né, também, que é do procedimento ordinário, não se aplica no júri, tá, pessoal? E o 397, tá? Também trata lá a absolvição, aqui é a absolvição sumária no procedimento ordinário. Não se aplica também no júri, tá bom? 386 e 397, não. O caso aí é o 400, né? E 15. 400, até falei na nossa aula, né, falando sobre isso, 415 é que se aplica ao tribunal do júri, né? E aí, pessoal, em relação às teses, né? Já falamos, os pedidos, né? Melhor dizendo, tese de nulidade, você vai pedir anulação, né? Muito semelhante ao que nós vimos anteriormente. E se for o caso de extinção da punibilidade, você vai pedir o quê? A declaração de extinção da punibilidade. No mérito, você vai pedir o quê? Se for o caso, a pronúncia, né? No júri, com fuga no artigo 414, a absolvição sumária, artigo 415, ou a desclassificação, artigo 419. De maneira subsidiária, você pode pedir o quê, pessoal? Alguma coisa envolvendo o tipo penal, afastamento das qualificadoras, causas de aumento, né? Enfim, beleza?
Ponto importante, isso aí eu vou só ditar para vocês, né? Não pode alegar aqui, pessoal, causa de diminuição de pena, atenuantes, agravantes, circunstâncias judiciais e regime de cumprimento de pena ou substituição de pena. Não pode, tá? Não pode, beleza? Alegar tudo isso, não pode. Deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui. Pronto, aí por que não pode alegar esses pontos? Porque eles dirão respeito apenas à segunda etapa, ao juízo da causa, né? É justamente o quê? O prosseguimento ou não do caso, né, para o plenário do júri. Então, lá que vai ser analisada essas questões, tá certo? Então, pessoal, em relação, né, aos memoriais, tá? Era isso, né? Espero ter ficado bem claro para vocês. Então, vamos aqui dar uma olhada. É só abrir aqui o modelo, né, de memoriais para vocês. Eu vou disponibilizar, viu? Deixa eu abrir aqui. Peraí, deixa eu só ver aqui porque não está abrindo. Abriu aqui. Estou apresentando e está meio lento. Deixa eu só tirar aqui a apresentação. Agora foi. Só apresentar outra coisa aqui, tal, janela. Pronto. Vou achar com vocês aí. Bom, pessoal, a estrutura da peça é essa aí, tá? Então, aqui, eu coloquei, certíssimo senhor doutor, juiz de direito da vara criminal da comarca D, né? Aí, se for Justiça Federal, né, da vara criminal, da seção judiciária, seção começa um S, C, depois C, cedilha. Da seção judiciária de Araguaína, né, de Palmas, enfim. Espaçozinho aqui, né, pessoal, de 5 linhas, tá? Beleza? Deixa eu tirar desse aqui, porque assim fica ruim. Assim é melhor. Pronto. Tá aqui, né? Coloca o nome do acusado, já qualificado nos autos, por ser advogado, procuração anexa, vem tempestivamente. Deixa eu colocar aqui. Vem tempestivamente. Viu? No prazo legal de 5 dias, né, perante Vossa Excelência, com fundamento no artigo 403, parágrafo 3º do Código de Processo Penal, para apresentar memoriais. Aí tem que analisar, né, como eu falei aqui, ó, ou 404, né, aquelas hipóteses lá, excesso de requerimento de diligência, excesso de acusados, número de acusados, complexidade do caso, enfim, né, tá? Então, aqui, apresentar, né, oferecer, o verbo é esse, apresentar memoriais, tá? Pelos seguintes motivos de fato e de direito. Aí, que fatos, né, transcrever os fatos trazidos pelo problema, sempre de forma parafraseada, com suas palavras, né? Isso aqui é importante, devendo-se evitar a cópia literal do enunciado. Sai copiando o que está lá. Analisa, lê, faz um resumo de tudo que está ali. Também não pode ser muito objetivo, né? Escrever 3 linhas. Não, faça um resumo, explique para que quem for ler, né, ali a sua peça consiga entender todo o contexto, tá? Aí termina com isso aqui, ó. É o breve relatório do necessário. Isso é importante, tá? Do direito. Vamos lá. Apresentar aqui todos os elementos jurídicos que possam interferir na condição do seu cliente, desde preliminares, que envolvem o quê? Decadência, prescrição, nulidades ocorrentes na audiência, passando pela absolvição, chegando até os pedidos subsidiários relacionados à fixação da ação penal, caso o julgador entenda pela condenação. Os pedidos subsidiários são importantes, porque o juiz pode condenar, e você não vai pedir nada. Caso de condenação, requer a Vossa Excelência o quê? Que o crime seja faixa da qualificadora, caso de aumento, enfim, né? Tá? Ó, o problema pode trazer algumas ou mesmo que várias teses. Coloque as teses em tópicos distintos, né? Como nos exemplos abaixo. Até coloquei aqui, ó. Da preliminar de decadência do direito de representação. Preliminarmente, verifica-se que. Aí você vai lá, né? Fundamentar
da preliminar de nulidade pela inobservância do procedimento sumaríssimo, se for o caso, né? Verifica-se que o crime imputado ao réu, né? Da preliminar de prescrição, diante do lapso transcorrido, né? Digamos, já prescreveu, prescrição tem que lá colocar como fundamento o artigo 109 do Código Penal, tá? Então, são os prazos prescricionais. Do mérito, digamos que isso é legal, que é absolvição por falta de provas. Aí vamos lá, durante a instrução criminal, foi ouvida testemunhas que, né? Não viram o réu no local do fato, enfim, tá? Acho que parou aqui de. Deixa eu colocar lá de volta lá. Para poder apresentar. Volta lá de novo. Voltou. Tá? Ó, da não incidência das agravantes, também o Ministério Público, e de forma inadvertida, pugnou pela aplicação dos agravantes total, tá? Da incidência da atenuante da minoridade relativa, né, que tem essa atenuante também, né? Enfim. Pedidos. Diante do exposto, requer o recebimento dos presentes memoriais, isso é importante, está apresentando, que o juiz receba, né? Preliminarmente, o reconhecimento da decadência, ou se for o caso, a nulidade, enfim, no mérito, a absolvição, pelo quê? Explicar. De forma. Não está segurando aqui a apresentação, é uma coisa. Deixa eu ver aqui. Vou botar de novo. Está saindo aqui. Tá. De forma subsidiária, em caso de condenação a não incidência de algum agravante, causa de aumento, enfim, local, data, advogado, não assine, tá, pessoal? Se assinar, zero a peça, OAB, só isso, né? Já nos memoriais do júri, essa é a estrutura. Excelente do senhor doutor juiz de direito da vara do Tribunal do Júri da Comarca D, ou, se for o caso, da seção judiciária D, se for Justiça Federal, né? Espaço opcional de 5 linhas, autos, número tal, espaço 2 linhas, nome do acusado, já qualificado dos autos, você é advogado, procuração anexa, vem tempestivamente, também no prazo legal de 5 dias, perante Vossa Excelência, com fundamento nos artigos 403, parágrafo 3º, né? E 394, parágrafo 5º, tá? Do CPP, tem que colocar aqui o 394, parágrafo 5º, no caso de memoriais do júri. Do CPP, do Código de Processo Penal, apresentar, né, o verbo memoriais pelos seguintes motivos de fato de direito. Já começa aqui, dos fatos, né? Não tem, nos memoriais não tem petição de interposição, como tem lá no caso das razões e contra-razões de apelação. Não tem, aqui não tem não a petição de interposição e depois a petição de razões ou contra-razões. Aqui não é tudo uma coisa só. Fatos, mesma coisa, né? Já falando do direito também, eu coloco aqui, preliminar da prescrição, nulidade da audiência, né? Do mérito, se for o caso, a absolvição sumária pela prova da inexistência do fato. Pedidos subsidiários também, se for o caso, sempre colocar em tópicos separados, pessoal. Dos pedidos, recebimento dos prazeres memoriais, preliminarmente, se for o caso, nulidade, né? Decadência, prescrição, do mérito, absolvição, né? Ou se for o caso, desclassificação, se você for pedir isso, né? Forma subsidiária, caso de condenação, afastamento de alguma qualificadora, caso de aumento, enfim. Local, data, advogado, OAB. Tá, pessoal? Bem, é isso, tá? Espero que... Deixa eu só encerrar aqui para a apresentação. Então, pessoal, em relação àquelas teses todas, lembre-se, né? Eu estou disponibilizando para vocês as peças e vai cair uma dessas peças aí, ou igual ou de forma muito semelhante. Então, vão estudando as peças, tá? Então, vou colocar na rota de aprendizagem para vocês tanto a peça, né, como também a estrutura, como essa aula, né, e o que eu escrevi no quadro aí para vocês, tá? Então, espero que vocês tenham compreendido a aula, né, sobre memoriais e memoriais no júri, tá bom? Então, é isso, grande abraço, bons estudos e até a próxima.